Olha só, você consegue imaginar um cara que levou 11 tiros, isso mesmo, 11 tiros graves. Perdeu um olho no campo de batalha, arrancou os próprios dedos com os dentes porque o médico se recusou a amputar e ainda caiu de um avião pegando fogo. E sabe o que é pior? Ele voltou para a guerra como se fosse só mais um dia de trabalho, toda vez, sem exceção. Eu sei, parece roteiro de filme de ação, daqueles que você assiste e fala, isso é exagerado demais. Mas isso aconteceu de verdade. Cada ferimento documentado, cada retorno registrado em arquivos militares oficiais. Estou falando de Adrian Carton de Wiart, na Primeira Guerra Mundial. Hoje eu vou te contar a história completa desse soldado britânico que virou lenda viva entre os companheiros de trincheira. E olha, eu não estou inventando nada aqui não. Durante todo esse vídeo, eu vou te mostrar os telegramas originais, os relatórios oficiais dos hospitais de campanha, os diários de guerra, tudo o que prova cada ferimento brutal e cada retorno impossível dele para o inferno das trincheiras. Bora comigo nessa? Dá uma olhada nesse retrato oficial dele tirado em 1914, logo no início da guerra. Uniforme britânico impecável de oficial dos dragões, aquelas insígnias brilhando, rosto sério com umas cicatrizes sutis que você quase não percebe à primeira vista. Ele tem aquela postura, aquela cara de gentleman vitoriano saindo para caça-raposa, sabe? Bigode bem aparado, tudo no lugar. Mas aquele olhar frio, penetrante, esconde um verdadeiro furacão de determinação. Adrian Carton de Wiart nasceu em 1880 na Bélgica. Pai belga, mãe irlandesa, mas cresceu na Inglaterra. E cara, com apenas 21 anos, ele já estava impaciente demais para entrar em ação. Ele literalmente mentiu para a idade para conseguir se alistar no exército britânico e foi servir lá na África do Sul durante a Guerra dos Boeres. Mas é na Primeira Guerra Mundial, a partir de 1914, que ele realmente vira o soldado que não morria. Imagina a cena comigo. Agosto de 1914. A frente ocidental está virando um caos total. Exércitos inteiros em movimento, artilharia pesada rasgando o céu, e ele está ali, comandando uma tropa de dragões belgas em Ypres, na Bélgica. Você consegue ver a cena? Cavalaria avançando num campo belga completamente enlameado, sob aquela chuva fina e gelada, fumaça preta de artilharia pesada no horizonte. Logo em seguida, a infantaria começa a sair das trincheiras enlameadas. Homens carregando rifles pesados com aquela lama grudando nos coturnos de couro. Ele chega oficialmente na França em outubro de 1914 com a patente de capitão do 2º Regimento de Dragões. Isso está documentado nos relatórios militares britânicos de alistamento de 1914, arquivados no National Archives do Reino Unido. Em Ypres, no dia 22 de abril de 1915, acontece algo que mudou a guerra para sempre. Os alemães soltam o primeiro ataque de gás cloro da história militar moderna. O relatório oficial alemão daquela data confirma o ataque químico que matou milhares de soldados aliados em questão de minutos. Tenta imaginar comigo. Você está na trincheira, de repente uma nuvem amarela esverdeada começa a se arrastar pelo chão. O ar fica pesado, sufocante, queima os pulmões. E no meio desse inferno químico, o Carton de Wiart está lá gritando ordens para os homens, organizando contra-ataque. Soldados carregando feridos em macas pela terra de ninguém, artilharia pesada trocando tiros à noite e ele de pé no parapeito da trincheira com binóculos nas mãos. Você acha que uma pessoa normal aguentaria isso, dia após dia? Agora olha comigo esse mapa detalhado da frente ocidental de 1915. Linhas vermelhas mostram as posições britânicas em Ypres e Loos. Setas azuis marcam os avanços e você vê marcas de explosões em La Bassée. Essas são as posições exatas onde ele ganhou sua primeira condecoração, a Cruz de São Jorge Russa, por ações em La Bassée, em novembro de 1914. Isso está citado nos despachos oficiais do General French, datados de 14 de novembro de 1914. Olha para o norte do mapa, Ypres fervendo, para o sul, Loos prestes a explodir. Ele está comandando o 8º Corpo, e em setembro de 1915, na Batalha de Loos, ele leva tiros de metralhadora diretamente no rosto e na cabeça.
tropas avançando, um soldado sendo atingido por rajada na lama. Os relatórios médicos do Hospital de Campo em Boulogne, datados de 27 de setembro de 1915, confirmam. As balas atravessam o crânio dele, perfuram a orelha esquerda e saem pela bochecha. Ele fica permanentemente cego do olho esquerdo. Mas sabe o que ele faz? Acorda no hospital, literalmente arranca os curativos e volta para o fronte dias depois. Isso está no registro de alta médica britânico de outubro de 1915. A autobiografia dele confirma sem exagero nenhum. No hospital de campanha, você via ele com o rosto todo enfaixado, aquele tapa-olho preto improvisado, saindo mancando, mas completamente ereto, e voltando direto para a trincheira para continuar apontando posições inimigas. Imagina a cara do médico. Capitão, você tá louco! Por essa bravura, ele ganha a Legião de Honra Francesa em 1916. Tá na Gazeta Oficial Francesa de 15 de janeiro de 1916. Esse cara era feito de ferro. Agora presta atenção nesse telegrama militar britânico amarelado de 1916. Você vê o carimbo JQG França e aquele selo de urgência vermelho? Esse documento, do arquivo do War Office, datado de 2 de julho de 1916, relata a promoção dele a major, depois de mais um ferimento na Batalha do Somme. Ele lidera assaltos em julho de 1916 e toma tiros no peito e na perna. 6 balas no total, segundo o relatório de inquérito médico do 4º Exército Britânico de agosto de 1916. 6 balas. Pensa na probabilidade de sobreviver a isso em 1916, quando não existia antibiótico. Olha o mapa do Somme. Você vê os assaltos na terra de ninguém, crateras fumegando e ele sendo arrastado de volta sob fogo. Ele sobrevive e é condecorado com a Ordem de Serviço Distinto em setembro de 1916. A Gazeta do London Gazette de 26 de setembro confirma. Você consegue imaginar? 6 tiros, pulmão perfurado, evacuado por crateras lamacentas, e ele lendo o telegrama de promoção na cama do hospital. Esse é o homem que os relatórios chamam de indestrutível. E aí, o que você faria no lugar dele? Me conta nos comentários. Aqui está uma foto real de 1916 de uma cratera gigante do Somme. Olha as bordas de terra revirada e aquele soldado minúsculo na beira só para você ter noção da escala. O Carton de Wyatt lutou ali, sobreviveu a bombardeios contínuos. Em 1917, ele vai para Salônica, na Grécia, comandando uma brigada na frente dos Balcãs contra os búlgaros. O relatório oficial da Salônica Force de maio de 1917 registra ele sob fogo de artilharia. Olha o navio cruzando o Mar Egeu, desembarque num porto empoeirado, explosão de granada perto da trincheira balcânica. É lá, em 1917, que acontece um dos episódios mais brutais da vida dele. Uma granada explode perto durante um ataque. Estilhaços atravessam a mão esquerda dele. Ele perde 4 dedos. A mão está destroçada, sangrando. Ele vai até o médico e pede amputação imediata para evitar gangrena. O médico se recusa, ou demora demais. E o que o Carton de Wyatt faz? Ele pega os próprios dedos mortos e arranca eles com os dentes. Isso mesmo que você ouviu, com os próprios dentes, para não infectar e poder continuar lutando. Agora, olha essa Gazeta do London Gazette de 18 de julho de 1918. Página aberta na condecoração da Victoria Cross. Aqui está a prova máxima, por ações em St. Eloi, março de 1918. O relatório de testemunha ocular do batalhão, datado de 15 de março de 1918, descreve ele liderando o contra-ataque sob metralhadoras, ferido várias vezes, mas continuando, matando alemães corpo a corpo. Vê o zoom no texto, a reencenação do contra-ataque, ele carregando um ferido e recebendo a medalha do rei. Ao todo, 11 ferimentos graves documentados em relatórios médicos de 1914 a 1918. Tiros na cabeça, peito, estômago, pernas, perda de olho e dedos. A autobiografia dele confirma tudo, mas cruzada com arquivos militares, nada de memória inventada. Para fechar, olhe o rosto icônico dele pós-guerra, em 1919.
tapa-olho preto elegante, cicatrizes no rosto, medalhas reluzentes. Ele sobreviveu à Grande Guerra como símbolo de resistência. Lutou na Segunda Guerra Mundial até os 60 anos. Morreu em 1963, aos 83. Os registros oficiais provam ele não era nenhum super-homem, mas tinha uma vontade de aço num corpo quebrado. O que essa história te diz sobre os limites humanos? Imagina se fosse você. Você desistiria no terceiro tiro? Comenta aí embaixo sua reação, se inscreve no canal para o próximo mistério da Primeira Guerra Mundial, ativa o sininho e compartilha com aquele amigo fã de história. Até a próxima!